Ou, pensa comigo, para que serve filosofia? Eu sou uma dessas pessoas que, como eu já fui também uma época que era muita teoria, que não serve para muita coisa a não ser discutir os assuntos. Então vamos continuar nesse vídeo aqui, que é uma série de 4 vídeos que eu estou fazendo justamente para tentar desmistificar um pouco isso, né? Essas ideias que a gente tem de para que serve e qual é o impacto desse tipo de assunto na nossa vida. Inclusive no vídeo anterior eu fiz mais ou menos uma introdução e o que nós vamos continuar nesse aqui eu vou aprofundar um pouco mais no chamado dilema do bonde, né? Mas enfim, esses 4 vídeos é justamente para a gente tentar esclarecer um pouco para todo mundo a forma como nós pensamos no dia a dia. Mas é claro que essa forma como nós pensamos que eu estou querendo tratar aqui é meio que a base, vamos dizer assim, o alicerce de um pensamento. E esse alicerce de pensamento é claro que vai evoluir e vai construir uma série de posicionamentos, de formas de pensar, de raciocínios que, claro, obviamente isso vai impactar no nosso dia a dia, vai impactar nas decisões que você toma, que eu tomo, nas decisões que políticos tomam, consequentemente, impacta na nossa vida do dia a dia diretamente. Feita essa pequena introdução, deixa eu relembrar vocês o que é o dilema do bonde. Que eu até fiz uma postagem no Instagram e acabei não aprofundando muito a ideia que está ali. Então é para isso que estou tentando refazer esses vídeos aqui. Então, o dilema do bonde é o seguinte: imagine que você está dentro de uma situação que você não tem escolha. É uma dessas aqui que eu vou te apresentar que você tem que tomar uma decisão. Beleza. Você está no controle de um bonde, certo? Você está próximo a um trilho de trem, está passando um bondinho e lá na frente nesse bondinho, no trilho, existem 5 operários que estão trabalhando lá, consertando o trilho de alguma coisa. Beleza. E você tá vendo o bondinho e você percebe que ele vai atropelar aqueles 5 operários e ele vai morrer. Todos os 5 vão morrer, certo? Não tem como você gritar, não tem como nada, é isso aí, né? Mas você percebe que existe uma alavanca próxima a você, que se você mexer nessa alavanca, o trilho ele vai poder mudar o caminho do bondinho, certo? E aí o bonde, se ele pegar este outro caminho, você percebe que existe um outro único operário trabalhando ali. Ou seja, você tem que tomar essa decisão entre deixar o bondinho seguir o caminho dele e matar os 5 operários, ou você tem a opção de mexer na alavanca, o bondinho vai mudar o caminho e matar um operário apenas. Você tem que tomar essa decisão, certo? Então, pensa o seguinte: qual é a saída, vamos dizer assim, mais correta, mais justa, certo? Então, esse dilema, ele é a base, como eu falei, né? Não é que ele é a base, ele evoca a base de alguns pensamentos que nós vamos trabalhar nos outros vídeos. Mas beleza, então pensem nessa sua cabecinha aí, como é que você tomaria essa decisão, certo? Muitas das pessoas vão tender, a maioria dos casos, né, que eu já fiz isso nas minhas aulas e tal, a maioria das pessoas ela tende a fazer com que mexer na alavanca e fazer com que o bonde pegue outro caminho e mate apenas um operário, certo? E poupe a vida dos outros 5, beleza? Então a base, o pensamento mais simplificado que nós estamos tendo aqui é o seguinte: a pessoa ela vai tomar essa decisão porque ela tende a caminhar no sentido de que eu vou procurar fazer o bem para a maior quantidade de pessoas possíveis, certo? Ou seja, um maior número possível de pessoas terá um benefício. Nesse caso seria o benefício da vida. Então, qual que é melhor? Você causar o prejuízo a uma pessoa, prejuízo à morte, claro, ou a 5, né? Dentro dessa perspectiva aqui, a maioria das pessoas fala, não, então é melhor matar só uma pessoa porque vai causar um mal menor, né? Ou seja, os benefícios de você manter 5 pessoas vivas acaba superando o de apenas uma pessoa viva. Então essa é a base do pensamento. Mas vamos começar a extrapolar esse pensamento aqui para a gente ver o seguinte: a ideia contida nele, repito, eu preciso ter o maior benefício para o maior número de pessoas possível. Ao invés de você estar com a possibilidade de mexer na alavanca, agora vamos pensar no dilema de forma que tem o trilho e não existe outro caminho. O bondinho vai matar os 5 operários e não tem outra possibilidade, não tem um outro caminho que o bondinho tem que seguir. Ou seja, não tem alavanca para você mexer, ele vai matar os 5. Porém, você olha para o lado e percebe que tem um cara muito grande e muito forte, um gordão, bem do seu lado, né?
politicamente incorreto falando aqui, né, do gordão. Mas enfim, a ideia é, você tem a possibilidade de salvar aqueles 5. Mas, para você fazer isso, não tem mais alavanca, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o cara, empurrar ele para ele cair no trilho. Aí quando o bondinho passar em cima do cara, ele é muito grande, forte, o bondinho vai descarrilhar e vai salvar os 5. E aí repito a pergunta. Você empurraria ele com as suas próprias mãos, você jogaria aquela uma pessoa para a morte, ele morre, mas você salva os outros 5, certo? E aí começa a se complicar, né? Porque a ideia aqui permanece a mesma. Eu tenho a possibilidade de causar um bem muito maior para um número maior de pessoas, 5, mas nesse segundo exemplo, você faria isso? Ou você manteria a primeira proposta? Não, realmente eu vou salvar uma vida, ou aliás, eu vou matar uma pessoa e poupar outras 5. Naquele primeiro, puxando a alavanca, a maioria das pessoas responde que sim. E nesse segundo, que com as suas mãos você tem que empurrar ele, já começa a complicar. Vamos extrapolar um pouco mais e agora eu vou trazer um pouco mais, porque é o seguinte, antes de eu trazer o outro exemplo, a gente tem que relembrar que esses assuntos, como eu disse, eles são a base, o alicerce, mas eles vão trazer impactos na nossa vida do dia a dia. Na forma como nós pensamos e decisões que tomamos. Então eu vou começar a trazer exemplos mais do dia a dia mesmo. Então tá, pensa um médico. Agora ao invés de você estar lá no bondinho, você é um médico. E você está lá no pronto-socorro e chegam lá 5 pessoas acidentadas. Acidentaram-se num acidente terrível de bondinho. Aí tá lá todos os 5. E você tem que escolher ali qual deles qual deles você pode salvar ou não, porque o tempo que você tem não é suficiente para salvar os 5. Você não tem como fazer isso. Você tem que escolher qual deles você vai salvar. Já é uma decisão complexa, mas vamos complicar um pouquinho mais ainda. Pensa o seguinte, tá lá os 5. Aí o pronto-socorro está cuidando deles, não é você, mas você está na sala ao lado e vem uma pessoa saudável, uma pessoa que não tem problema nenhum, ela só veio fazer um check-up, né? Só veio fazer uma consulta de rotina para ver se está tudo bem com ela, não tem problema nenhum. Mais uma vez, você tem a possibilidade, se quiser, de retirar um órgão dessa pessoa que veio cá fazer o check-up, por exemplo, pegar o coração dela, o fígado dela, o pulmão dela, para salvar aqueles outros 5. Você faria isso? Um médico poderia fazer isso? Pega a pessoa saudável, retira os órgãos para salvar os 5? Mais uma vez eu vou retornar naquela ideia. Eu estou eliminando 1 para salvar 5, certo? Então tá. Todo esse contexto aqui é justamente para trazer mais ou menos a seguinte noção que eu vou trabalhar melhor no outro vídeo. Hoje eu vou trazer só a ideia geral. Eu já falei dessa primeira que parte das pessoas tem uma tendência a considerar que aquilo que é certo, aquilo que é justo, o que é correto, são aquelas coisas que vão beneficiar a maioria das pessoas, certo? Mas outras pessoas vão ter uma tendência a acreditar que aquilo que é certo, aquilo que é errado, vai repousar ou na liberdade individual da pessoa, ou em certos conceitos, certas ideias relacionadas à virtude, certo? Coisas que são boas por si só, certo? Então pensa o seguinte, vamos voltar no exemplo para encaixar essa ideia que eu trouxe. Imagine lá no cara do bondinho, de novo, o gordão. Você pode ter ficado na dúvida se você empurrava ele ou não, certo? Mais uma vez a ideia de maioria ou um só. Mas e se o gordão vira para você e fala assim, pode me empurrar para salvar eles? Você pode me empurrar, não tem problema, faça isso, que eu não consigo, sei lá, ele está numa cadeira de roda, ele não pode fazer isso. Me empurra aqui na cadeira de roda que eu caio lá e salvo todo mundo. Ou seja, ele escolheu fazer isso. Aí já começa a tornar uma decisão mais fácil. Ou lá no médico, e se o cara que foi lá, ou um daqueles 5, pega e vira para você e fala assim, tudo bem, já vivi minha vida boa demais, maravilhosa, quer saber? Eu não me importo, não precisa me tratar não, pega os meus órgãos e doa para todo mundo e salva todos os 4. Ele, mais uma vez, ele escolheu fazer isso. Isso torna a decisão mais fácil, torna a decisão mais correta? Então essa é a discussão. Então veja que a base aqui, que eu estou querendo trazer nesses últimos exemplos, são o seguinte, liberdade individual, a pessoa escolheu fazer aquilo ali, certo? Agora, então vamos trazer para um contexto real de como essas ideias acabam interferindo no nosso dia a dia de verdade. Então tá, vamos pensar, por exemplo, num policial que encontra um bandido, e esse caso é real, tá? Eu tinha um aluno que ele me contou isso, ele passou por isso. Ele pegou e
encontrou um bandido, eles estavam fazendo investigação, ele mais dois, fazendo investigação de tráfico de drogas, encontrou o cara e ele não estava falando onde estavam as drogas e nem onde era o esconderijo que estavam os comparsas dele. Não vou lembrar exatamente os detalhes, mas o que interessa é, ele pegou, o policial falou assim, ó, você não vai falar então onde é que tá as drogas e os seus companheiros? Não, não vou falar. Aí pegou ele, levou para um canto lá, escondido, não sei aonde, amarrou ele num poste, e esse cara ele tinha uma tatuagem na perna. E aí o policial, com a faca de serra, serrinha mesmo dessa que a gente tem na cozinha, ele pegou e começou a arrancar toda a batata da perna do cara, arrancar toda a tatuagem dele, torturando o cara para ele falar. Obviamente, o cara não aguentou. Falou onde estavam as drogas, falou onde estava todo mundo. Beleza. Te pergunto, é possível, é certo, é justo torturar uma pessoa para que a sociedade fique livre das drogas? Para que a sociedade fique livre dos malefícios da droga? É justificável pegar aquela única pessoa e torturar ela? Aí algumas pessoas vão pensar, nossa, complicado. Então deixa eu complicar um pouco mais. E se essas pessoas estavam vendendo drogas na porta de escola de criança? Aí, como é que fica? Tudo isso, então, perceba que é o seguinte, liberdade individual, nós estamos chocando aqui com a ideia de maioria e uma pessoa só. Ou ainda, pensa o seguinte, mais uma discussão, essa já vamos dizer assim, uma discussão mais antiga, mas perfeitamente cabe do que nós estamos falando aqui, é um assunto altamente polêmico. Por exemplo, tá? Aborto, falar de aborto. Mais uma vez, você está trazendo a ideia de tolir a liberdade de escolha da pessoa, né, da mulher que quer fazer o aborto ou não. Em compensação, algumas pessoas vão falar, grande parte, obviamente cada um vai ter suas razões, mas eu vou pegar boa parte dos argumentos do geral, que é o argumento cristão, católico, na ideia de que a doutrina católica proíbe, abomina o aborto, certo? Então, você concorda comigo que é o seguinte, essa ideia básica relativa à religião, ela está muito ligada a algo, obviamente eu estou simplificando a ideia aqui, tá? Algo que é certo, pronto e acabou. Determinados valores, como por exemplo o valor vida, ele não tem a possibilidade de você ficar balanceando ele, certo? O bebê, ele tem o direito à vida e esse direito dele não pode ser barganhado, não pode estar ligado à liberdade individual da mãe de escolha ou não, certo? Ó, mais uma vez aqui eu trouxe as três ideias, né? Aquele primeiro momento eu falei da maioria em prol de um. O segundo, a ideia de liberdade individual. E agora, a ideia de virtude, que determinados valores você não tem como, entre aspas, negociá-los. Eles são corretos, pronto e acabou, de forma bem simplificada. Outro, pandemia. Vamos pensar em como é que foram tomadas as decisões. Em muitos países, houve um completo lockdown. Para tudo, ninguém sai de casa em hipótese alguma. O que eu estou fazendo? Eu estou restringindo a sua liberdade individual, falando, você não tem direito de sair da sua casa, certo? Sua liberdade individual acabou, em prol da maioria. Então, a maioria, para que toda a sociedade fique saudável, você vai deixar de ter o direito de liberdade individual de ir e vir, de fazer o que você quer. Ó, a maioria por um só, certo? Ou então, o contrário, como aqui no Brasil, é meio bagunçado, mas na maioria dos casos eu, empresário, tenho o direito de abrir a minha loja para o comércio, né? A minha liberdade não pode ser cerceada em razão das outras pessoas. Cada pessoa pode cuidar de si mesma, né? Usa máscara e tal, quem sair de casa que sai, quem quiser que fique. Mas você, governo, não pode tolir a minha liberdade de abrir o meu comércio e continuar funcionando e ganhando o meu ganha-pão, o meu dinheiro, que afinal é o meu sustento. A minha empresa, se ela fecha, eu vou falir. Se eu vou falir, não tem como eu pôr dinheiro dentro de casa. Então, veja que essas ideias, elas estão presentes e elas influenciam diretamente em tudo que a gente decide, tudo aquilo que a gente acaba vendo no dia a dia e as decisões, repito, voltando lá no início, as decisões dos políticos e as nossas também. Beleza? Então, o vídeo hoje é disso aqui. No próximo eu vou trazer mais alguns conceitos e vamos aprofundar um pouquinho mais nessas ideias. Beleza? Abração!